Quando Satanás foi tentar Jesus, ele disse assim: salta daqui de cima, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E Satanás, ele cita uma escritura, ele cita a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Sim, é verdade que está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Só que Jesus responde para ele assim: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, a maioria das doutrinas diabólicas, que são aquelas doutrinas, são pregações do diabo, embora ele use pessoas. Sim, o diabo usa pessoas para pregar para a igreja. Paulo, ele falou que nos últimos dias haveriam homens com a sua consciência cauterizada, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Existem espíritos doutrinadores, demônios mestres, que vêm para tentar te ensinar a palavra. E esses homens que não têm um relacionamento com o Espírito Santo, que Paulo vai dizer que eles não estão ligados à cabeça, eles não conseguem receber revelação do alto, eles recebem revelação de baixo. E quando a gente analisa essa tentação de Jesus, fica fácil você detectar esses enganos. Porque o diabo, ele sempre vai trabalhar com uma parte da palavra em detrimento de outro. Como, por exemplo, esse vídeo que eu vou colocar para você agora. Os gentios com as suas epístolas. Então, quando Pedro foi a Cornélio, Cornélio estava dentro da esfera de ação. Ele não podia sair dali. Ele não foi chamado para ir aos gentios. Jesus de Nazaré, do qual Pedro era discípulo, enviou ele para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Digita para mim, Miguel, por favor, Mateus capítulo 10, versículo de número 5. A estes 12, Paulo está? Não, Paulo não era discípulo de Jesus de Nazaré. Paulo era apóstolo do Cristo ressuscitado. Só entende quem tem mente iluminada. A estes 12, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Jesus de Nazaré, do qual Pedro era discípulo, enviou ele para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Digita para mim, Miguel, por favor, Mateus capítulo 10, versículo de número 5. A estes 12, Paulo está? Não, Paulo não era discípulo de Jesus de Nazaré. Paulo era apóstolo do Cristo ressuscitado. Só entende quem tem mente iluminada. A estes 12, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidade de samaritanos. Então, o chamado de Pedro não era para ir aos gentios das nações. Pedro tinha um chamado até de agir dentro da esfera de ação, e Cornélio se encontrava lá. Paulo não teve um chamado, Paulo foi comissionado a ir aos gentios em todas as nações. Chegou até nós por meio do Evangelho. Então Jesus disse a esses 12, Pedro, Tiago, João e os demais, ele disse: eu não quero que vocês se metam com os gentios, hein? Vocês não têm uma palavra para os gentios, hein? Vocês vão fazer besteira. Aos gentios eu tenho uma palavra específica. Eu tenho um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E que quando chegar o tempo que me aprouver, eu vou levantar um homem, a obra é minha, isso Deus possivelmente falando, para que você entenda, a obra é minha, eu faço da maneira que eu quiser. Vocês, eu não quero que vocês se metam com os gentios. Porque vocês vão mandar eles jejuar, vocês vão mandar eles dar dízimo,
vocês vão mandar os gentios fazer o que eu não quero que eles façam. E depois ele diz no versículo de número 6, mas, de preferência, os 12, vocês procurai as ovelhas perdidas da casa até... Era o que Pedro e os demais tinham que fazer. Então, o que os lindos fazem? Pegam Pedro e aplicam na igreja. Mas nós não somos perdidos da casa de Israel. Nós somos do pacto da graça de Deus, somos gentios. Para nós, a doutrina vem do apóstolo Paulo. Ele é que tem uma palavra específica para nós. Os 12 que viveram a transição antes da cruz, viveram no momento da cruz e passaram para depois da cruz, mas continuaram a pregar Jesus de Nazareno. Então você percebeu aí como que ele usou um texto para basear essa loucura, uma loucura, dizer que Jesus escolheu 12 apóstolos, treinou eles durante 3 anos e meio, e eles não servem para a igreja. Eles eram apenas para a igreja dos judeus, não era para os gentios. Então por que quando Paulo teve problemas entre os gentios, por que ele foi para Jerusalém, lá em Atos 15, consultar os apóstolos? É muito fácil pegar o exemplo de Paulo confrontando Pedro, quando estava no meio dos gentios. Mas por que quando Paulo teve problemas entre os gentios, por que ele e Barnabé foram para Jerusalém consultar os apóstolos acerca dos gentios, se eles deveriam ou não guardar a lei? Por que quem decidiu isso não foi Paulo sozinho? Por que quem decidiu isso foi o concílio de Jerusalém? Então Paulo, ele respeitava sim os apóstolos de Jerusalém. E eu quero mostrar como que esse irmão tirou totalmente o texto do contexto. Porque realmente Jesus, ele disse para Pedro, para os seus apóstolos, que eles não entrassem em aldeia de samaritano, que eles não fossem aos gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que isso valia somente enquanto Jesus estava vivo, porque depois da morte e ressurreição de Jesus, a aliança iria mudar e a porta seria aberta aos gentios. Então, em Mateus 28, você vai ver que Jesus, ele diz para os apóstolos agora diferente. Ele diz, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente já quebra uma outra heresia, né, de que não precisa batizar. Ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho predito. Então Jesus não apenas deu a ordem aos seus 12 de irem pregar para todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, mas também ensinar tudo o que Jesus ensinou para eles durante os 3 anos e meio. Então não tem essa de que o que Jesus ensinou era só para judeu. Sim, algumas partes eram só para judeus. Quando que eu sei que o que Jesus falou era para judeu e o que Jesus falou era para a igreja? Jesus disse para os discípulos ensinarem tudo o que Jesus havia ensinado para eles. Então, aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, uma vez apóstolos, deveriam ensinar para a igreja. Agora, coisas que Jesus falou para os fariseus, né, era para os fariseus. Quando Jesus, por exemplo, diz para o homem leproso, vai e oferece oferta no templo, aquilo não é para a igreja. Tem coisas que Jesus falou, que ele falou debaixo ainda da antiga aliança. Realmente, Jesus, ele foi um ministro, que ele ministrou debaixo da antiga aliança, ele pregou, né, muitas coisas baseado na lei, mas a gente precisa separar o que Jesus pregou para o povo judeu e o que Jesus ensinou pessoalmente para os seus discípulos. E ele disse para os seus discípulos que quando o Espírito da verdade viesse, ele lhes ensinaria todas as coisas e os faria lembrar de tudo que Jesus havia ensinado. Então, se tudo que Jesus ensinou para os apóstolos
era só para a lei, uma vez que Jesus morreu, para que o Espírito Santo viria fazer eles lembrar de algo que era descartável? E será que o Espírito Santo ia lembrar os apóstolos de coisas que Jesus ensinou e os apóstolos não iam ensinar para a igreja, só para os judeus, não para a igreja dos gentios? Somente Paulo é que ensina para os gentios? Interessante. Eu já mostrei para vocês que o que Jesus falou antes da sua morte era uma coisa. O que ele falou depois era outra. Antes de morrer, Jesus disse, não vão para os gentios, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque naquele momento, o reino dos céus era só para eles. Vocês lembram que quando a mulher cirofenícia veio gritando atrás de Jesus, e Jesus disse para ela, na verdade, Jesus respondeu aos seus discípulos, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, não é o tempo dos gentios ainda. Agora, depois que Jesus morre e ressuscita, ele diz, ide fazer discípulos de todas as nações. E em Atos, capítulo 1, e não adianta querer dizer que é adulteração, não, a gente só crê nos escritos de Paulo. Espera aí, quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas era discípulo de Paulo. E Lucas escreveu o capítulo 1 de Atos, onde está escrito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Só para os judeus? Não. Na Judéia, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, como que os 12, como que Pedro era só para judeu? Como que Jesus Cristo, enquanto estava vivo, tudo que ele falou só servia para os judeus? Para de mentira. E você, meu irmão, que gosta de ver vídeo na internet, para de ouvir pessoas mentirosas. Pega a sua Bíblia, leia a sua Bíblia com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de zelo, não engula qualquer bobagem, não é porque alguém citou um verso bíblico que você tem que engolir, não. É muito fácil pegar um versículo bíblico e torcê-lo. Mas também para aqueles que conhecem toda a Escritura, é muito fácil desmentir. Você viu aqui, ele usou um texto bíblico. E eu já usei aqui várias citações. Não só citei os textos, mas eu estou mostrando por um contexto maior como que isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Você vê que Corinto, por exemplo, era uma igreja fundada por Paulo, era uma igreja de gentios, e Pedro pregava lá. Tanto que tinha pessoas lá que preferiam, uns diziam, não, eu prefiro Paulo, outros, eu prefiro Pedro, eu prefiro Apolo. Pedro era da circuncisão e pregava para os coríntios. Apolo era judeu e pregava para os coríntios. Em momento nenhum Paulo disse que eles estavam errados. Não, olha, vocês não têm que ouvir Pedro, vocês não têm que ouvir Apolo, vocês têm que ouvir só a mim. Não, Paulo, pelo contrário, ele diz, eu plantei, Apolo regou. Então Paulo disse assim, olha, cada um de nós está fazendo uma parte do trabalho. Em momento nenhum Paulo desmereceu ou descartou o trabalho desses outros homens de Deus. E se você for olhar pela história, né? Se você for olhar a história da igreja, muitas igrejas em várias partes do mundo foram fundadas pelos apóstolos. Você tem aí apóstolos como Tomé, se eu não me engano, que foi para a Índia, ou para os cantos remotos da África, não me lembro ao certo, tem muito tempo que eu estudei sobre isso, mas depois eu posso mostrar para vocês documentos históricos comprovando que os apóstolos foram para o mundo inteiro, sim. Ok? Obviamente que eles tiveram ali uma ênfase maior para a circuncisão. Talvez a gente possa até dizer que eles foram preguiçosos, que eles... como é que eu posso dizer? Foram um pouco covardes, né? Em cumprir esse chamado, e que Paulo realmente fez a maior parte. Não estou aqui de forma nenhuma diminuindo o trabalho de Paulo. Paulo é o apóstolo dos gentios. Mas daí a dizer que o que Jesus falou enquanto estava vivo não serve para a igreja, o que a carta de Pedro não serve para a igreja, a carta de Tiago, de João, Apocalipse. Que bobagem, gente. Que bobagem.